do tempo, se lembra dizer? Direto do túnel. Direto do túnel ou do tempo? Pois bem, queridos, direção sul, direção norte, leste, oeste, tá? Primeiro pontos cardeais. Ao sul, nós temos a 43 quilômetros daqui, a cidade de Hebron, e a 83 quilômetros daqui, a cidade de Beersheba. Beersheba. Então, nós vamos começar com a primeira menção de Jerusalém na Bíblia. Quando foi? Foi quando ocorreu o encontro entre Abraão e o rei de Sodoma. Rei de, qual é o nome de Jerusalém naquela época? Ah, Melquisedeque? Isso, ele era rei de Ai, Não. Salém. Salém, isso. Rei de Salém, esse era o nome da cidade então, tá? Ele também era sacerdote, né? Quem? O Melquisedeque? Sim, sim. Então, como é que foi a circunstância desse encontro? Foi noticiado para o Abraão que o Ló e a sua família tinham sido raptados numa guerra dos 5 reis contra os 4 reis. E levaram eles lá para a altura de Damasco. Então, o Abraão, que estava lá em Beersheba, pegou o seu exército, pequenino exército, 318 soldados, se eu não me engano, entende? Um monte de agricultor. Os mais treinados, ele pegou os mais treinados. Então, se pegasse todo o exército dele, imagina quanto, né? Rumou para Damasco, que é longe daqui, é longe, deve dar, mas eles foram em marcha, entende? Só homens foram em marcha, então não demorou tanto tempo, mas pelo menos uma semana até chegar lá em cima, tá? Venceram o exército dos 5 reis, tá? Atacaram à noite, venceram o exército. Então Abraão, olha, era macho. Era macho mesmo. Macho, entende? E recuperou todas as pessoas, recuperou todo o despojo e retornou. No caminho de volta, ele passou pela Via dos Patriarcas. Via dos Patriarcas é a via antiga que havia aqui sobre os montes da Samaria e da Judéia, tá? Nós estamos aqui, Jerusalém está entre a Samaria ao norte e a Judéia ao sul. Então tem essa Via dos Patriarcas. Então ele passou aqui pelo Vale do Cedron. Passando pelo Vale do Cedron, que é essa região aqui do Vale do Cedron, é o Vale do Rei. Vale do Rei, né? E aí se encontrou com o Melquisedeque, Malquitzedek, meu rei é justiça, tá? E ali eles se identificaram como adoradores do mesmo Deus. Abraão deu o dízimo de tudo aquilo que ele angariou, e Melquisedeque veio e se tornou o que ali? Uma prefiguração de Yeshua. Uma prefiguração, porque ele trouxe o quê? Ele, sacerdote, trouxe pão e vinho, e entregou, ceiou junto com o início, a raiz do povo de Israel. Ou seja, ofereceu pão e vinho para o povo de Israel, certo? E o livro de Hebreus nós sabemos, lá que está revelado, que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Então esse primeiro encontro foi aqui embaixo. Estão vendo essa área verde aqui na frente? Ok? A partir dessa área verde é um vale, desce, e tem essas casas aqui na frente, então não dá para ver, discernir direito. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Esse conjunto de casas que está aqui tem um vale que separa com as casas que estão mais no fundo. Estão percebendo? Tá, onde tem a bandeira de Israel ali, tem umas casas mais para cá, o vale, aí tem umas casas no fundo, tá? Tem esse gramadão, estão vendo esse gramadão? Na verdade é mato, tá? Esse mato. No final do mato, tá? Vocês estão vendo do lado esquerdo uma parede pequena? Estão vendo uma parede? Tem um mato, que tem a parte verde, aí na parte de cima, à esquerda, tem uma parede de pedra. Isso. Aquele lá é o muro de arrimo do Palácio de Davi. O Palácio de Davi está na parte superior. Em cima, aquele é o muro de arrimo. O Palácio de Davi está justamente em cima dali. Tem os fundamentos do Palácio de Davi. É possível visitar isso ao visitarmos a cidade de Davi. É possível ver
muitas coisas ali, maravilhoso ali também, tá? Então, a cidade de Davi fica justamente ali, é a região onde morava também o Melquisedeque, tá? E descendo ao Vale do Rei, foi ali no Vale do Rei que eles se encontraram, só para você saber, tá? Então, o Vale do Cedron vem nesse circuito e continua descendo até chegar aonde? Até chegar lá embaixo, no Mar Salgado. Esse leito aqui, que é o leito do rio Cedron, continua até chegar lá embaixo. Não dá mais para ver o leito, que foi tudo ocupado com construção, tem cemitério lá embaixo, não corre mais água, mas inicialmente, há 3.000 anos atrás, era Foi canalizado? Hã? Está canalizado? Não, porque não passa mais água, tá? Mas antes era o leito de um rio perene, inclusive, porque recebia as águas da fonte Gihon. Fonte Gihon, onde o rei Salomão foi ungido rei. Da fonte Gihon. Então aqui está logo aqui também embaixo também. Tá certo? Pois bem, então vamos pular Abraão, Melquisedeque. Mais tarde um pouco, Deus resolveu provar Abraão e disse: pega o seu filho, o seu único filho, e leva até a região de Moriá. E lá você vai me oferecer em sacrifício, tá? No verso seguinte já está Abraão viajando, entende? A Bíblia não discorre em nada de qualquer luta, qualquer embate, né? Interno, até mesmo no coração de Abraão. Sim. Ele simplesmente obedece, entende? E chegando aonde? Ele veio da região de Beersheba, para o sul, veio do sul. Estão vendo aquele arvoredo ali em cima? Aquele arvoredo lá atrás. Ali, hoje é um local chamado Armona Natsif. Okay? Então, é o caminho de quem vem de Beersheba, chega até ali em cima. É o caminho natural. Então ele deve ter vindo aqui em cima, e olhado a região, que o Deus falou, vá até a região de Moriá. Quando ele chegou aqui, aí Deus indicou o local na região de Moriá que ele iria oferecer o sacrifício. E onde foi? Foi justamente onde temos aqui o Domo Dourado. O Domo Dourado, tá? Aí estava lá o Isaac levando a lenha para o sacrifício e levando o fogo. O Isaac perguntou: papai, é o seguinte, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? Aí no monte Deus proverá. No monte Deus proverá. Ok? E Jeová Irie. Ok? Pois bem, chegando aqui, preparou tudo e vejam só, a possível idade do Isaac nesse tempo era por volta de 40 anos. Tá? Ele não era um menininho, não. Vão lá na cronologia bíblica, vocês vão ver que Isaac não era um menininho. Tá? Então, professor de escola bíblica, por favor, vão na Bíblia, cronologia bíblica, vocês vão ver. Entende? Não se apoiem naquilo que eu estou falando, não. Vão na Bíblia. Mas vocês vão ver que... Para quem vivia 200 anos. Sim. Era um menino. Sim. Mas ele conseguiria correr. Desistir, não querer ir. Sim, não, ele submeteu ao pai. Ele obedeceu a obediência do pai, né? Entende? Foi lá, e quando Abraão quase ia matando ele, então Deus falou: não faça isso. É a tipificação de Cristo, Isaac? Sim, outra prefiguração de Jesus. Nesse episódio tem duas prefigurações de Jesus, na verdade. Isaac levando o feixe de lenha onde ele ia ser sacrificado. Tá? Madeiro. E segunda prefiguração, Deus deu o que? No lugar do filho de Abraão, no lugar de Israel, ele deu o que? Um cordeiro, deu um carneiro. O que é carneiro? É um cordeiro adulto, tá? Deu um carneiro, ok? Aí foi sacrificado no lugar do filho de Abraão, do povo de Israel, entende? Então, duas prefigurações aí, maravilhosas, tá? Pois bem, então deixamos agora Abraão e vamos... Dizem que a pedra que Abraão iria sacrificar está ali dentro? Sim, é o domo da rocha. Está ali dentro essa pedra? Isso. Por isso que é o domo da rocha. Que cuida. Eu não vou falar muitos detalhes sobre isso, porque nós vamos visitar lá dentro, entende?
entende? Então lá eu vou dar Ele mais tá lá detalhes. dentro? Nós vamos lá no mundo do templo, Não, mas não entra dentro. da área. Ah, da área? Da área, vamos na área, não na mesquita, tá? Pois bem, então continuando, vamos pular e aí vamos para Davi, ok? Davi então já estava reinando 7 anos em Hebrom, só que ele, 7 anos em Hebrom. A questão é que ele estava no meio do território de Hebrom, que é a tribo que fica mais ao sul. Eles não estavam com um bom acesso. Ele não estava acessível, digamos, desculpe, ao restante das tribos. Entende? Porque Deus o ungiu sobre todas as tribos de Israel, tá? Então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu conquistar Jerusalém. E Jerusalém está numa posição estrategíssima. Está no centro, está mais ou menos equidistante entre as tribos, fácil acesso, vias comerciais que chegam aqui, água. Você tem 2 comerciais, a via dos patriarcas e a via que liga Jericó até o porto de Jope. Entende? Então, acesso muito fácil. Você tem uma fonte de água perene, a fonte Gihon, tá? Tem uma área de agricultura onde poderia produzir comida para a cidade. Tá? Então tem muitas vantagens. E outra coisa, a cidade de Jerusalém está na área da tribo de Benjamim, não na tribo de Judá. Tá? Depois passou a ser incorporado em Judá, mas inicialmente é na tribo de Benjamim. Onde está a divisa, onde está o marco natural que separa Judá e Benjamim? Está, vocês dá uma olhada aqui, ó, tem um outro garamadão para o lado de lá. Tá? Vocês veem que tem uma fenda ali no solo, tem aí uma fenda. Aquele é o Vale dos Filhos de Rinom. Aquele é o Vale dos Filhos de Rinom. Ele termina no Vale do Cedron, aqui, tá? Essa é a divisão entre Judá no sul e Benjamim no norte. Então Jerusalém está na área da tribo de Benjamim e não na tribo de Judá, tá? Isso foi uma vantagem, porque ele honrou, na verdade, o líder anterior de Israel, que era quem? Saul. Isso, Saul, qual a tribo dele? Benjamita. Então ele honrou a Saul com isso, escolhendo a capital do Reino Unido de Israel, as 12 tribos, capital do Reino Unido, na tribo de Benjamim. Tá? E aí, Davi, quando conquistou Jerusalém, e a conquista foi algo assim fantástico também, tá? Quando foi o Joabe que conquistou para ele, tá? Quando conquistou Jerusalém, então vieram todos os líderes das tribos e ungiram novamente ele como rei sobre todas as 12 tribos de Israel, tá? Ok, então onde ficava essa Jerusalém? 3 nomes, né? Davi deu a cidade 3 nomes: Jerusalém, cidade de Davi e fortaleza de Sião. Onde ficava? Ficava nessa encosta aqui, ó. Não ficava lá dentro. Esses muros não existiam de jeito nenhum. Essa área dos muros aqui que vocês estão vendo, na época era um campo agrícola, não tinha nada construído. A cidade de Davi era pequenininha na encosta aqui, tá? Na encosta. Aquela ruína ali é o quê? Do lado de fora do muro. Aquela ruína... A escada. Já é do período do primeiro templo. Naquele lugar está o Palácio de Salomão, na parte mais embaixo. E a parte superior são ruínas da época do segundo templo, da época de Herodes. Tá? Mas nada daquilo lá, nem essas ruínas, não faziam parte de Jerusalém. Tá? Então, Davi conquista Salém, o Jebus, dos Jebuseus, tá? Aí vem Salomão, recebeu a incumbência da construção do templo e construiu aonde? Construiu também no mesmo lugar onde temos o Domo da Rocha, tá? Foi sob orientação de Davi. Davi falou: você construa o templo ali. E alguém se lembra por que foi isso aí? Por que houve essa orientação? Não. No final da carreira de Davi, Deus, ele não poderia construir o templo. Isso é uma coisa. Mas por que Davi indicou ao Salomão construir ali?
pelo seguinte: no final da carreira já de Davi, Deus ficou irado contra Jerusalém. E aí ele colocou no coração de Davi fazer um censo. E o censo, na verdade, não era para saber a população do reino dele, não era para saber o tamanho do exército dele. Tá? Vê como Deus é. Ele coloca um desejo esquisito no coração de Davi, aí vem e prova Davi. Essa iniciativa de contar o exército desagradou a Deus, porque mostrou que Davi, ele estava confiando, na verdade, era no braço dele e não na providência divina, nas guerras. E aí, isso desagradou a Deus e Deus falou: olha, tenho 3 possibilidades para você, né, de punição. Qual delas que você prefere? Aí ele falou: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo. É que ele tem misericórdia de mim. Isso, exatamente. E aí veio a praga sobre Jerusalém. Começou a morrer gente e Davi ficou desesperado e pediu clemência. Por favor, mata a mim, mata a minha família, mas não esse povo, não tem nada a ver com isso. Tá? E aí o anjo do Senhor segurou a mão e onde o anjo do Senhor estava? Ele está ali. Ali, no lugar, na eira de Araúna. Tá? Na eira de Araúna, aquele lugar ali. Tá? Aí Davi saiu da cidade de Davi, subiu até lá, comprou o campo do Araúna, que foi uma quantia exorbitante, entende? Porque ele falou: não oferecerei a Deus nada que não me custe alguma coisa. Aquilo que não me vale nada não me custa nada. Isso, exatamente. Tá? E aí comprou e ofereceu o sacrifício a Deus. Quando voltou para casa, ele falou para Salomão: Salomão, vai ser ali que você vai construir o templo, porque é ali que Deus teve misericórdia do seu povo. Tá? E aí, posteriormente, Salomão construiu o templo naquele lugar. Tá certo? Pois bem, aí passaram 410 anos, houve uma queda espiritual terrível em Israel, e aí veio, para cumprir a profecia do próprio Salomão, veio quem? Nabucodonosor, com os exércitos da Babilônia, destruiu o templo, destruiu a Jerusalém, destruiu tudo, ok? Ficou em ruínas. E quem está testemunhando tudo isso até agora? Quem está testemunhando tudo isso até agora? Esse monte. Esse monte testemunhando tudo isso, ok? Pois bem, o povo vai para a Babilônia, nessa direção leste, ok? Direção, na verdade, sudeste, ok? 70 anos passou lá, cumpriu a profecia de Jeremias, porque subiu Ciro, segundo também indicado por Isaías, nos 70 anos de Jeremias, houve a libertação dos escravos. Olha, é algo assim, né? É muito fantástico, né? E aí, Babilônia hoje fica próximo a Bagdá, no Iraque. Mas o Saddam Hussein, ele escavou uma grande parte da Babilônia já, entende? Então, para transformar em centro turístico. E, inclusive, ele reformou, reconstruiu todos os portões de estar. Saddam Hussein? Saddam Hussein. Tá? Então, aí o povo retornou e Ciro ordenou para reconstruir o templo, certo? Pois bem, a primeira coisa que eles fizeram foi construção do altar, construir o altar, mas demorou ainda 18 anos para construir o templo. Então veio o profeta Ageu e o profeta Zacarias para puxar a orelha do povo, para dizer: olha, por favor, vamos lá, vamos com isso, vamos construir esse templo aí. Tá? Construíram, tá? E aí, essa é a primeira versão do segundo templo. Primeira versão do segundo templo. Depois vieram os Macabeus, construíram a segunda versão do segundo templo, e aí finalmente, já no período romano, Herodes constrói a terceira versão do segundo templo, tá? E aí constrói essa plataforma que nós estamos vendo aqui. Estão vendo esse quadro, esse retângulo aqui, onde estão as árvores? Tá? Tem um retângulo aqui, que é uma enorme plataforma construída por Herodes, tá? E ali o templo, certo? Aí agora nós vamos para a parte principal da nossa palestra aqui, que é a paixão de Jesus, certo? Então, domingo de manhã, Jesus sai de Betânia, do outro lado do Monte das Oliveiras, sobe o morro, deixa eu só
controlar o horário aqui, sobe o Monte das Oliveiras, passa por Betfagé, pega o jumentinho, tá? E começa a descer. Na descida ele vê Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém, inclusive tem uma igreja, tá vendo aquele monte de gente ali, junto a uma igreja pequena ali? Aquela é a igreja Dominus Flevit, ou Choro do Senhor, tá? Que comemora o que? O momento que Jesus chorou sobre Jerusalém, falou: eu sempre fui uma galinha que protege seus pintinhos, mas visto que vocês não estão vendo o momento, não está reconhecendo o momento que está agora, né, que é a visitação do Messias, ele entrando em Jerusalém, como Zacarias fala, né, sobre um jumento, né? Então vai acontecer com você isso, toda a desgraça que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? A catástrofe, tá? Pois bem, chorou sobre Jerusalém, continuou e entrou pela porta de Jerusalém. Muito provavelmente foi essa porta que hoje está fechada, tá? Não essa porta aí, porque é a porta Abaixo. Isso, está um nível abaixo, foi destruída. Tem outra porta que foi construída em cima, que é essa daí, tá certo? Então Jesus entrou no templo, pegou um chicote, derrubou todas as mesas dos cambistas, vendedores e tudo mais ali, tá certo? E aí inicia a Semana Santa, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, até quinta, certo? Quinta-feira teve a ceia, Eucaristia, certo? Onde aconteceu a Eucaristia, vocês vão ter a noção geográfica das coisas, tá? Então, Betânia, entrada de Jesus, aonde ele passou a semana, nós estivemos agora lá, Getsemane, porque ficava indo e voltando, aí depois foi levado preso para onde? Agora eu vou mostrar para vocês a casa de Caifás, São Pedro Cantagalo, Galicanto. Veja só, nessa direção que eu estou apontando, no meio da encosta, vocês vão ver lá um prédio grande que tem um janelão na frente e uma cúpula cinza, uma meia esfera cinza e um janelão na frente. Aquilo lá é a igreja São Peter em Galicanto, que é a casa de Caifás. Ali Jesus foi levado, foi apresentado ao Sinédrio provavelmente Sinédrio de 30, a senhora viu? Viu? Sinédrio de 30. Foi um julgamento ultra rápido, ultra estranho, totalmente fora das normas, entende? Na madrugada, tá? Só para formalizar aquilo que eles já tinham decidido, tá? Pois bem, então aí Jesus foi apresentado ao Sinédrio. Também o irmão falou, o Pedro já conhecia, era conhecido do sumo sacerdote, João. João era conhecido do sumo sacerdote, conseguiu entrar na casa e aí puxou o Pedro junto com ele, certo? Ali, Pedro também negou Jesus 3 vezes, certo? E ali, eles estavam diante da fogueira e tudo mais, esperaram até de manhã, quando abriu o escritório do Pôncio Pilatos, tá? Porque eles não queriam, eles mesmos, pegar Jesus e apedrejar. O que será, né? Por quê? Porque medo do povo. Eles então usaram os romanos para fazer cumprir o desejo deles, tá? Bom, para onde que Jesus então foi levado? Veja só, foi levado para a Fortaleza Antônia, muito provavelmente para a Fortaleza Antônia. Onde fica a Fortaleza Antônia? Vamos lá então. Estão vendo o Domo Dourado, certo? Sim. Se você vai horizontalmente, vai para a direita, você chega num domo de prata. Estão vendo ali, ó? Domo de prata. Não é ali. Vamos continuar. Continuando, tem uma torre, que é um minarete. Estão vendo o minarete? À direita da cúpula de prata? Pois bem, ali é justamente a esquina da área do templo, onde ficava a Fortaleza Antônia. Ali ficava a Fortaleza Antônia, tá? Então Jesus foi levado para lá, foi julgado, condenado, flagelado e levado para a crucificação. Onde fica a crucificação? Vou falar sobre as duas possibilidades para vocês. Igreja Santo Sepulcro, onde fica? Novamente, Cúpula Dourada. À esquerda da Cúpula Dourada, um pouquinho para cima, vocês vão ver duas cúpulas cinzas ali. Tá? E também temos o Jardim do Túmulo, onde nós vamos comemorar
a ressurreição. Jesus que fica onde? Para a direita, um conjunto de árvores mais para cima. Conjunto de árvores mais para cima ali é onde fica o jardim do túmulo, tá? Isso, exatamente. A questão é, onde foi, meus queridos, os dois têm questões arqueológicas que comprovam que pode ser de um lado ou de outro, entende? O mais importante não é isso, o mais importante é que se você for nu ou for no outro, o que você vai encontrar lá? Nada. Nada, porque o túmulo está vazio. O mais importante é isso. O mais importante é isso, entende? Logicamente, os evangélicos, eles vão encontrar um ambiente muito mais propício para adoração do que na igreja do Santo Sepulcro, porque é um ambiente próprio para os católicos, lá eles se sentem bem, os ortodoxos também se sentem bem, é a característica de adoração de cada um. Sim. Tá? Hã? Não, vai só no outro lado. Característica da adoração de cada um, entende? Então nós vamos no Jardim do Túmulo, certo? Pois bem, ali no domingo Jesus ressuscitou, apareceu para os seus discípulos ainda 40 dias, ok? No 40º dia, Jesus trouxe os seus discípulos, cerca de 500, aonde? Aqui, é justamente aqui onde nós estamos. Então daqui Jesus subiu aos céus, aí vieram os anjos e falaram, da mesma maneira que ele subiu, ele haverá de descer. Certo? Bom, isso é passado. O túnel do tempo vai para o futuro também, não vai? Vai. Pois bem, agora vamos para o futuro. Profeta Zacarias, o Messias tocará os seus pés no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se dividirá em dois, metade vem para o sul, metade vai para o norte. E aí sairá um fluxo d'água daqui, ok? Outra coisa, haverá um templo. E do limiar da porta do templo vai sair um fluxo d'água também, que vai gerar um rio, que vai chegar lá embaixo no Mar Salgado e vai curar o Mar Salgado, certo? E aí se estabelecerá o milênio, os 1000 anos do reino do Messias, ok? E após isso vai ter a grande batalha, várias coisas. Depende da sua linha escatológica, tá? Não quero entrar nessa questão de pré-milenismo, pós-milenismo, nada, amilenismo. Eu bem pensei nisso ali. Vai dar certo. Não vou entrar nisso daí. A questão é que já no final do livro do Apocalipse, o que vai acontecer? Pedro ainda fala que tudo será consumido em fogo, será purificado, toda a criação será purificada em fogo, tá? E aí serão novos céus, nova terra, e aí virá a Jerusalém celestial, ok? Virá a Jerusalém celestial e se colocará, e aí se cumprirá a vontade de Deus desde o Gênesis, que é Deus habitará no meio do seu povo. Tá? Então, eternamente, certo? Então aí de Gênesis ao Apocalipse no monte Testemunha, tá ok? Alguma pergunta? Como? Depois disso tudo?